A premissa básica aqui, eu botei essa imagem, mas não é necessariamente um gigante. Mas a premissa básica principal aqui é a de que você cria uma circunstância em que os personagens sejam colocados em uma situação em que eles devem resolver o que quer que esteja acontecendo por meio de negociação, sem nenhum tipo de combate aberto. Então, eu coloquei essa imagem aí para ilustrar uma ideia para você fazer isso. Por exemplo, um contexto em que você tem uma disparidade de forças tão evidente que todo mundo, até o combeiro mais maluco, consegue entender que o combate é um TPK garantido, que não vai resolver a situação. Então é algo do tipo, você pode fazer uma demonstração de força do outro lado, que deixe claro, do tipo, este é o nosso cavaleiro mais fodão. Aí o cavaleiro mais fodão que derrotou o grupo de personagens simplesmente vai lá e toma um one hit KO do vilão. E aí vocês falam, bom, então claramente o cara que matou, que derrubou a gente sozinho, morreu num ataque. Então isso aqui não é uma coisa que a gente vai resolver no soco. Ou você pode criar uma justificativa como uma restrição sobrenatural, por exemplo. O grupo está preso a um juramento que foi feito à deusa da paz. E aí, se eles iniciarem um combate na resolução do problema, eles vão ser amaldiçoados. Ou eles foram, ao fazer o juramento, eles foram presos numa magia que impede eles de entrar em combate físico. Não interessa nem em autodefesa. O importante é, não só o grupo não pode iniciar um combate, como ele tem que fazer o possível para desescalar a situação. Então, assim, imagina o grupo numa situação em que eles estão agindo igual a polícia de um país escandinavo. Não anda nem com arma, que tem que lidar com a situação só na base da negociação e da psicologia. Esse é o desafio. Então, você vai colocar o seu grupo, qualquer que seja a formação dele, numa circunstância em que não pode combate. Não pode. Depois, talvez, mais à frente, eventualmente. Mas eles não podem entrar em combate. Eles têm que desescalar o máximo que eles puderem. Então, o cara tem que lidar com, meu personagem é cabeça quente. E aí o grupo tem que controlar o bárbaro cabeça quente, falando, a gente não pode brigar. Não interessa a provocação. E aí você pode ir testando os limites da galera. Então, eu tenho um personagem aqui que já tá no limite do cortisol dele aqui, e eu vou botar o bardo transão, que todo mundo do grupo da mesa odeia, pra mexer com a mulher dele. E, cara, todo mundo falando, não pode brigar. Não pode brigar. Se você brigar, a gente vai morrer. Não briga. Eu acho que é legal para você forçar a galera a uma situação em que eles pensem fora da caixa. Se o seu grupo é de morder roubos, joga eles nessa situação. Se for preciso, pune alguém. Às vezes não precisa punir. Bota um NPC lateral para ser punido, para mostrar para eles o que acontece. Tipo, o cara falou assim, eu não acredito mais nisso. Ele dá um soco e imediatamente ele vira pó. Pronto. Aí os caras, peraí. Vou ter que fazer um exercício mental aqui. Vou meditar para segurar o tranco aqui. Porque eu acho que pode ser uma medida drástica. Pode ser um caminho para você lidar com o seu grupo de morder-roubos. Os caras são incapazes de pensar numa situação em que eles não precisam, eles não resolvam no soco. Bota eles numa situação em que eles tenham que desenvolver essa habilidade como jogadores. Nada o que pode acontecer é TPK, né? Os caras não obedecem a lógica. Não, mas a gente É quer isso. brigar. E aí morre todo mundo. E aí E você aí faz é isso. um grupo novo, né? Porque o lore é esse, entendeu? Você pode fazer isso no vampiro. Os caras, tipo, beleza, a gente vai enfrentar esse grupo de lobisomens. Cara, eu tô deixando claro pra vocês que vocês não têm chance. Não, a gente vai tentar, a sorte. Bom, aí na próxima sessão a gente faz a ficha dos novos personagens. Segue mais. Os lobisomens, faz ficha de lobisomem da próxima sessão. Uhum. Cara, eu já vi muita situação, já fiz muita situação em que a galera tinha que resolver de outra maneira. Então foi resolver na base do carteado. Já fizeram corrida. Vamos fazer quem correr mais que o outro, quem vai. E na base da conversa, logicamente, na base de algum esporte, cavalgada, etc. Por quê? Porque existem situações, como eu falei até no plot anterior e em outras situações, eu gosto muito de colocar o cenário para trabalhar. Então os personagens eles estão envolvidos no cenário. Então, para você decidir combater, você tem que estar muito ciente do que você está fazendo. Porque se você brigar aqui, cara, vai ter consequência. O que você vai fazer vai voltar para você. Então, às vezes, uma briga de taverna foi ser resolvida numa queda de braço. Uma competição de quem joga pedra mais longe. E isso não tá longe de você. Quem assistiu o Coração Valente mesmo, tem isso.
Os caras vão fazer o duelo das espadas e escudos, ou o jogar pedra. Então, funciona. Tenta. É legal. No campeonato de arremesso de anão, no D&D. Arremesso de anão. Não o anão. O anão ou o anão? O nanismo ou a figura mitológica lendária? No D&D é com anão mesmo. Só que você pega o anão do grupo e já arremessa. Então, assim, vale a pena, cara. É legal você colocar uma coisa bem drástica, igual o juramento para uma deusa, né? Se você fizer, você vai morrer, porque aí você endireita a galera. Mas depois que você fizer eles passarem por isso e mostrar que o mundo não precisa ser resolvido na base da espadada, você começa a incorporar isso no próprio estilo dos personagens. Um vai resolver na conversa, o outro vai resolver no esporte, o outro vai resolver na aposta e etc. Fica legal e é melhor do que ficar arrumando briga com consequências drásticas, assim, de cenário, né? Eu acho legal. Encanto das Águas. Eu achei essa criaturinha interessante aí, chamada Nereida. Não é assim, obviamente, é só porque eu gostei muito dessa imagem e tem a ver com o plot que eu pensei. Temos fadas elementais. Tem as fadas que estão mais ligadas ao ar, temos dríades que são ligadas à terra, as alceiades às terra e montanhas, e temos as nereidas que são ligadas à água. Elas são um monstro, tem alguns ataques de ácido, tem um chamado Drowning Kiss, que é beijo afogador, afogante, não sei qual é a tradução certa. Que é te lascar um beijo e te afogar, e sabe-se lá Deus o que elas fazem com você. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, elas usam uma capa, que não está nessa imagem, uma capa como se fosse feita de espuma do mar. Beijo sufocante. Obrigado, MHG. E a vida delas literalmente depende de tirar fôlego, literalmente. E a vida delas literalmente depende dessa capa, num ponto de que se você conseguir roubar essa capa dela e você não devolver em 1 hora, ela morre. Então ela vai fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você devolva a capa para ela não morrer. E o plot é baseado nisso. Um cara de coração nem um pouco puro conseguiu roubar a capa de uma nereida e fez ela de escrava dele. A extensão desse escrava deixa para a gosto do mestre, de quanto dark você quer essa... pura maldade. Quão dark você quer essa aventura. E pode ser uma aventura completa, pode ser uma side quest, pode ser uma one shot. Mas o plot você tá viajando com seu grupo, para numa cidade, num lugar, tá tendo a apresentação do fulano, e ele tem uma parceira, entre muitas aspas, que canta muito bem, ele sai fazendo apresentações, é maravilhoso, é uma experiência única, você vai adorar. O seu grupo acaba indo, na pura curiosidade, mas por observação ou teste de Wisdom, o que vocês acharem mais apropriado, vocês percebem que ela não tá gostando muito bem de cantar para aquele público no meio de um aquário fazendo apresentação. Vocês percebem por pequenos sinais, testes de intuição também pega bastante isso, que ela tá presa. Aí vocês vão investigar, vocês vão perguntar, vocês vão trazer informação, vocês descobrem que ela tá aprisionada, sendo forçada a fazer apresentações, a cantar aí, dar dinheiro para esse cara e em troca dela continuar viva. Aí fica a seu critério. Como você vai fazer para soltar ela, você pode dar a escolha para o seu golpe. Vocês podem tentar soltar ela, tentar libertar ela, ou vocês podem só, putz, que pena, né? E passar reto e seguir com a sua aventura. Mas fica essa premissa. Se o grupo for bondoso, eu acho difícil eles poderem ignorar. Isso aí ia falar, Sala, é um teste de tendência bem bom. Exatamente.
Mas eu talvez fizesse uma versão mais dark até, de que o problema dela é só se o manto for destruído que ela morre, né? Então o cara pode ficar com o manto dela justamente falando, Eu acho que as duas coisas. Ou o manto ser destruído, aí não tem jeito, ou se ela ficar sem o manto, ela fica envenenada e dentro de uma hora ela morre. Então, na ficha fala que se o manto for destruído, ela fica envenenada e morre. Mas porque o manto guarda a essência dela. Então ela não precisa estar usando o manto o tempo todo. E aí, justamente o fato de que ela tem essas habilidades, ela fica invisível na água e ela tem o beijo sufocante, eu consigo ver, por exemplo, o cara que pega o manto dela e começa a usar ela, por exemplo, para matar inimigos numa cidade costeira. E aí as pessoas são encontradas afogadas, porque o beijo dela afoga a pessoa. Então os inimigos, ele usa aquilo para matar as pessoas afogadas, em tese, sem... Não tem como, tipo assim, não tem uma pessoa que agarrou, não tem a marca de mão, não tem, a pessoa afogou. E aí a Nereida atrai o cara pra beira da água, mata o cara, o corpo é encontrado lá, por algum motivo ele foi afogado e ninguém suspeita de que seja um crime. E aí ele tá usando uma Nereida pra isso. Interessante. É um plot até de baixo nível, porque ela é nível 2, né? Se você quiser ser bem filha da puta mesmo com esse plot essa parte que a Valeste falou de resgatar, se o cara que sequestrou ela tá usando o manto, aí os jogadores vão lá, enfrentam ele, brigam com ele, mata ele e danifica o manto. Aí você mata o cara e mata ela junto, né? Isso, destrói o manto no processo. E nós temos uma história de Shakespeare, então... E aí a gente tem o Luiz, faz assim, e se a gente matasse todo mundo? Ou só adiciona essa dificuldade a mais na batalha, vocês têm que matar o cara, mas tem que deixar o manto intacto. Pode ser, tipo assim, se vocês não destruírem o manto, a recompensa é maior. Eu acho sempre bom. E principalmente quando você... É o tal do inimigo oculto. É o mesmo caso do caçador invisível lá. Cara, você esconder dos jogadores o que tá acontecendo pra eles descobrirem é sempre bom. E aí você, como um bom mestre de RPG, como um bom leitor, como um bom assistidor de animes e de filmes... faz um deles se afeiçoar para uma jovem que tá sempre perto da praia nas manhãs e ele sempre tem um bom papinho com ela e ela é a Nereida e ele não sabe, e ela é a culpada e eles têm que enfrentar ela no final, você ainda faz aquele combate do coração ao invés de ser o combate de armas. Podemos... Aquelas batalhas de Final Fantasy tem mais diálogo do que luta. Porque assim, você insere o personagem que não pode falar quem é, que não pode pedir ajuda, que não pode interferir, e você ainda coloca uma carga dramática em cima, porque eles vão se achar enganados, que ela traiu, que ela é a vilã, e na verdade ela só tá obedecendo o cara mal. A queda da casa Armon. Como é que funciona, cara? Funciona o seguinte, uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade bonita, uma cidade frondosa, formosa, evoluída, muito bem equipada, com muitos recursos, gente rica, bonita, elegante, sincera. E um problema vai afetar uma certa região. Logicamente, vai afetar pobres e ricos. E aí você que vai decidir qual vai ser o ponto que você vai seguir. Se você estiver usando uma aventura de D&D, se você estiver usando uma aventura de fantasia, você vai ter uma abordagem. Se você estiver usando uma aventura de storytelling ou de investigativa com certos teores de sobrenatural, você vai adotar outros pontos. Mas logicamente essa história é baseada no Vingador Tóxico, tá? Então fique aí a dica, já ponha na cabeça que você precisa assistir esse filme. Qual que é a ideia? A ideia é que a população de um determinado local, a população mais pobre e humilde numa determinada região, está com medo, porque uma criatura vaga à noite e essa criatura acaba deixando as pessoas assustadas, porque ela emana cheiros horríveis, ela marca o chão como ácido que caiu no concreto, sabe? Ela faz uma pegada química onde ela passa, nem sempre, tá? Mas ela deixa certas vezes essa pegada. Ela caminha junto com uma névoa que anda por ela, perto dela.
E as pessoas começam a evitar sair de noite, elas passam a evitar ficar perto de córregos, perto de vegetação, eles não querem ficar perto de áreas onde tenha coisas mais selvagens, naturais. E isso acaba chamando a atenção das autoridades. Enquanto isso, a casa de Armon está passando por um drama. Família rica, uma família que é dona de vários negócios, faz muitas coisas e atua ativamente para a economia local e regional. Eles estão passando por um drama, porque o patriarca da família está desaparecido há 2-3 meses. E a briga pela herança tá muito violenta, porque eles trabalham muito mesmo com metais, com pedras, com ouro, e todo mundo da família quer meter a mão na grana. O que acontece é que um fantasma, um monstro, uma criatura, alguma coisa está andando nas propriedades deles, que ficam, logicamente, cercados por essa galera mais pobre, e eles têm uma vasta área também com vegetação, com bosque, com rio, etc. Então essa criatura está avançando até essa fábrica que eles têm, essa oficina que eles têm, e está quebrando coisa, está destruindo coisas, está atacando pessoas, está prejudicando os animais, está fazendo um monte de atrocidades. E aí o grupo de jogadores, o grupo de personagens dos jogadores, vai atuar em uma das frentes. Ou eles vão se associar à casa de Armon para defender e descobrir o que está acontecendo, ou vão se associar à população para tentar resolver o problema que está na cidade. O grande lance é que realmente a criatura é assustadora, a criatura ela afeta, ela machuca só por estar perto, ela tem essa aura de medo, ela envenena quem está próxima dela, ela é muito forte e tudo mais. Só que tudo que está acontecendo é que ela está se vingando da casa de Armon. E logicamente, você que já é uma pessoa que assiste o nosso canal já tem tempo, que você já tem o arcabouço cultural necessário para ver esse tipo de história, e a gente também aqui não está tratando de coisas extrapolantes e incompreensíveis e totalmente difíceis de você adivinhar. Essa criatura é o patriarca da família. O que aconteceu com ele é que ele descobriu que o irmão dele ou alguém da família estava fazendo coisas erradas e desviando grana. E qual que era o lance? O lance é, quando você trabalha com metal, com pedras preciosas, com esse tipo de situação, você precisa de usar muitos materiais químicos para isso. Você precisa fazer a purificação, reação, separação, e isso exige muito de ácidos, de bases e de outros tipos de toxina, de óleos e tal. Se você estiver fazendo uma campanha mais fantástica, também tem o lance da magia, tem muita coisa de magia envolvida, muito rejeito, muita coisa feita a partir de magias, maldições que foram jogadas, coisas que estão sendo produzidas ali com intuitos vis, maléficos, malignos e malvados. O que acontece é que quando ele descobriu, o irmão dele ou algum parente que era o responsável briga com ele e ele simplesmente cai nesse local, ele cai nessa poção ou nesse rejeito ou nesse tipo de composto ali, e quando ele está à beira da morte e ele está sendo corroído, consumido por esses produtos ou por essas maldições, o responsável por isso, que quer pegar a grana dele e aproveitar que ele já tá para morrer mesmo, arruma um jeito de catar esse tonel dele e joga lá no meio do bosque, lá no meio de onde ninguém vai achar ele. E ao invés desse cara morrer, esse cara se torna o Vingador Tóxico. E o que ele tá querendo fazer é se vingar. Ele quer impedir que o irmão ou a pessoa responsável por isso cumpra o objetivo maligno, maléfico e malvado que ele está fazendo. Só que ele não consegue se comunicar, ele não consegue chegar perto das pessoas, ele não consegue sequer andar de dia.
Então, porque a pele dele tá toda arrebentada, o sol vai arrebentar ele. E aí o grupo vai ter essa dificuldade, primeiro, em enfrentar a criatura, que tem que ser bem poderosa, e em segundo, ter a percepção que essa criatura, na verdade, só está atacando a galera da família. Que ela só está fazendo coisas referentes à produção da família. Porque quando você quiser dar uma açucarada na história, uma criança ou alguém em perigo, essa criatura vai lá e vai ajudar. E aí você criou todo o ambiente, primeiro, de ação, porque vai uma criatura forte que tem que ser enfrentado, de investigação, porque tem um lore e uma história por trás, e de movimentação moral, porque você vai ter que ver que aquele monstro, na verdade, ele é o herói da história, e ele está tentando impedir um grande mal. E aí, será que os vilões vão ser os jogadores que vão matar um herói genuíno? Achei pesado, né? Opa! Achei pesado. Uma coisa que eu não lembro, e aí pode fazer diferença também para essa adaptação, é se o Vingador Tóxico, ele conversa, assim? Sim. Ele tem uma... Ele Porque conversa. isso facilita a vida dele, né? Tipo, se o Patriarca puder explicar pros jogadores, então, galera, a situação é a seguinte. E aí ele explica, a galera vai olhar e falar, realmente. Só Filho que... da puta mesmo, tem que matar mesmo. Só que aqui na história ele não falaria, né? Senão ficaria fácil demais. É, isso que eu ia falar. Ou então a galera tem que ser muito do tipo, não, então, infelizmente a gente recebeu adiantado. Não vai ter o que fazer agora, vocês me desculpem. Isso lembra também, não sei se vai lembrar, no Noite dos Mortos-Vivos, no 1, aparece o primeiro zumbi aparece dentro de um tonel, né? E aí, Sim. ele, por si só, pelo fato de ele estar todo negociado, ele não fala. Eu acho que também seria mais produtivo se ele não conseguisse falar, porque, sei lá, derreter a língua dele, uma coisa assim, ou porque a boca dele tá colada por causa do derretimento da pele, uma coisa assim, então que ele ficasse ainda mais assustador, porque até se ele tentasse se comunicar, ele fizesse tipo dava mais a entender que, cara, o bicho tá brabo, vamos socar ele. Então, Vamos bater. dá pra Vamos você... bater. Ele é feio, fedido, vamos bater. Pô, fedidos, cara. Ele apanhou muito. Então, acho que dá pra colocar esse roleplay aí também, do fato dele ser incomunicável, pra tornar ainda mais difícil a comunicação. E aí entraria, se alguém pensasse, assim, pô, será que eu consigo comunicar com ele telepaticamente? Então, ficaria aí que ele conseguiria se comunicar bem. Viria que ele tinha uma consciência, por exemplo. Ou, se no final das contas eles destruíssem ele, tacasse fogo nele, ele fazia igual na Noite dos Mortos-Vivos. Ele evaporava, ia pras nuvens, e aí chovia, e aí espalhava um monte de toxicidade pra região. Vingador Nossa tóxico. senhora! Vai ficando um bagulho elaborado, né, cara? Eu acho que dá. Eu acho que é uma aventura episódica. Ela não é pra ser uma aventura principal, ela é episódica, ou pra uma aventura bem curta, ou pra ela fazer parte do cenário. Aproveita pra criar vínculo com as cidades, com as regiões. Eu acho que ficaria bem divertido, cara. Porque eu vejo muito um mau uso, uma simplificação, é meio que um descaso com essa situação de envenenamento e toxicidade nos sistemas. É muito simplista, cara. Tipo, você tá envenenado, é -2, é desvantagem, é isso. E a gente sabe bem que um copão de leite com a data meio assim já pode fazer outros tipos de malefícios, né? Não é uma coisa só de, é desvantagem. E são coisas que, para você explorar bem, você tem que dar uma garimpada aí nas suas capacidades. Eu gostei, eu acho que tem potencial. Eu gostei especialmente do lore, assim, uma coisa elaborada, a treta da família e tal, o patriarca ter sido jogado lá.
Eu achei interessante. Meio Rei Leão também, né? Scar. eu acho. Meio Hamlet, né? Aqui, ó, você pode fazer o seguinte, ó. A criança de 9 anos do Maria Júlia podia estar segurando o patriarca da família Um Armon braço e outro. e a boneca A criança- da A outra. criança também já havia sido exposta aos itens tóxicos, também era Ela tinha 98 libras. Mas isso. Ela tinha 98 libras, apesar de ela ter, tipo, 4 anos. Né? Ódio encarnado. É o que eu vivi hoje, tá? Aliás. Ódio encarnado. Essa imagem aí não foi feita por inteligência artificial, isso é uma selfie do vermelho. Hoje à tarde, é. A selfie do vermelho há algumas horas. Sim, é. Bom, infelizmente eu não fui tão caprichosa quanto vocês, não trouxe ficha nem nada, mas vou tentar explicar o melhor que eu puder. Esse bonitão aí, eu inspirei... Eu fiz uma mistureba, na verdade, do Thanatos, do Ragnarok. Com certeza alguém aqui já deve ter jogado Ragnarok na vida. Eu. Você lembra que o Thanatos tem as partes separadas dele, né? O ódio, tristeza, desespero e eu esqueci o quarto. Mas Pagar eu dei boleto. Pagar boleto. Eu eu joguei Ragnarok, mas eu acho que eu parei antes do Thanatos. Eu nem lembro aonde que saiu o Thanatos, em qual expansão. Considerando que eu parei de jogar ostensivamente pra não ser jubilado na faculdade. Agonia. Então é desgraça, agonia, desespero e ódio. Ah, tipo segunda-feira. O nome do boneco é segunda-feira. Então, ele tem essas partes dele, ódio de Thanatos, desespero de Thanatos, blá blá blá, e tem o próprio Thanatos. Eu adaptei um pouquinho dessa ideia dele pra minha campanha e misturei com elementais, porque eu sou absoluta cadela de dano elemental. Então eu peguei cada um desses sentimentos ruins e coloquei com um elemento correspondente. Não lembro se eu cheguei a fazer adaptação nos sentimentos em si, mas o ódio, papum, é fogo. Não foi inspirado em Divertidamente, antes que alguém aí no chat pergunte. Mas qual é a ideia dele? Ele pode ser adaptado para o D&D, Pathfinder, Tormenta, qualquer sistema que você tenha algum combatezinho roladado da vida. Ele pega um pouco da ideia de ser um bicho transformável do Salada, mas não transformável de aprimoramento. Ele é reduzível. Agora, como os seus jogadores vão descobrir isso, ou se você vai dar um jeito de falar na lata para eles, aí depende do seu coração e da sua bondade. Qual é a ideia? É literalmente uma encarnação, fogo, uma massa de fogo encarnada dentro de uma armadura. E essa armadura tem resistência pra caramba, tem imunidade à magia. Se você joga uma magia, a armadura absorve essa magia. Posso até pensar na possibilidade de a magia deixar ele mais forte, ou simplesmente absorver e fica por isso mesmo, tipo aquele amuleto da Ambessa, pra quem assistiu, que não era da Ambessa, pra quem assistiu Arcane. Então ele começa com uma CA altíssima, forte pra caramba, resistente pra caramba, imunidade a dano mágico, dano físico acerta nele somente a distância, somente se for crítico. E os físicos Eu achando que corpo eu a tinha corpo... feito um bicho difícil. Calma. Ele é morto por um virote Então- abençoado, igual o Rakshasa. Então, mas é justamente nesse virote, nessa flecha abençoada ou nessa pistola, caso sua campanha tenha arma de fogo, que você consegue dar a diquinha para os seus personagens. Eu acertei? Eu acertei? Para os seus jogadores, desculpa. Porque aquela flecha, aquela bala, aquele virote vai acertar em algum pedacinho que vai soltar uma placa, um pedaço da armadura dele e aquela parte vai ficar exposta. Então a CA dele diminui 1 ponto. Agora não é só com, pra D&D, 20. Agora é com 20 e com 19 que você acerta ele. Aí você pode fazer esse joguinho mental para os seus jogadores ou pode ser
a mãe empurrando o carrinho de bebê, uma bicicleta com rodinhas e tem um NPC ali do lado. Olha, a armadura dele caiu. Será que se a gente arrancar toda a armadura dele, a gente consegue derrotar? E a ideia é justamente essa. Você tem partes da armadura, você tem o capacete, então você vai meio que deixando ele pelado. Não vai ter nada muito interessante embaixo da armadura, além de o corpo dele, nada de pirocas flamejantes. Mas a ideia é que você incentive os jogadores a primeiro enfraquecer ele, tirando a armadura dele, para depois poder bater nele. Mas aí o jogo meio que vira. Porque você precisa de alguém com alcance melee e bastante resistência. Um bárbaro, um paladino, um fighter com bastante vida ou bastante vida, porque chegar perto dele ele já dá dano de fogo por si só. Então você precisa de alguém que se arrisque para ir lá, arrancar a armadura dele. Se você for para perto dele e arrancar a armadura dele, você faz um teste de força, passou, tirou. Não tem aquela mesma dificuldade de você só conseguir dar dano nele com acerto crítico. Mas conforme a armadura dele vai sendo removida, ele perde a resistência mágica, ele perde o CA, ele fica vulnerável a dano elemental, que obviamente ele seria vulnerável a... Acho que eu coloquei ele para ser vulnerável à água. Eu fiz um Jokenpô com os 4 elementais, mas isso é detalhe. Então, primeiro os jogadores melee vão lá e tiram a armadura dele, sofrem dano fazendo isso, dano de fogo. Mas a partir do momento que eles fazem isso, eles conseguem sair de perto e dar espaço para quem briga à distância poder acabar com a raça dele. Inclusive, deixando ele vulnerável ao polimorfo, apesar de eu odiar com todas as minhas forças essa magia. Porque não é possível, você pega um bichão desse e transforma num coelhinho branco desse tamanho. Tem uma habilidade, a vantagem dele ser uma coisa meio... eu não quis botar o alquimista porque ele era humanoide, né? Mas tem uma habilidade de golem, construtos e tal, em geral, que é o... Imunidade a transformações. Chama forma imutável. O golem de ferro tem. Que é basicamente assim, ele não está sujeito a efeitos de alteração de forma. Ponto. Chore na minha. Então, assim, dá pra fazer. Pra ser um boss final de campanha, eu acho bem válido também. E assim, como ele tem essa característica de ser uma coisa elemental, né? Nossa, eu acho que eu vou acabar chamando o Skyrim pra minha mesa, porque não só tem 4 boss elementais na minha campanha. Um de fogo, eu acabei um pra de cada água, elemento. um de vento e um de coração. Cada um com uma temática puxada do Thanatos, inclusive ele acabou de pegar o spoiler aí, eu vou ter que, né? Não vai mais poder convidar. Passou rápido a situação. Acabou de cair o convite. Ô, Skyrim, olha aqui rapidinho. Muito bom. Cara, eu acho legal. Mas é isso. Precisa chegar perto dele pra tirar armadura, por mais que você tome dano de fogo pra isso, pra que ele fique vulnerável aos ataques ou simplesmente uma chuva que o druida invocar que vai apagar ele até a morte. Mas pra trabalho em equipe, pra um combate mais diferente, que não é só bater e passar turno, acho que é uma das melhores ideias que eu tive. É bacana mesmo, eu acho legal que no Eras a criação do cenário ela se baseia nas divindades, e as divindades são seres que surgiram com o tempo, né? Elas vieram quase autônomas e elas se mantêm pela fé ou pela essência. Então além das divindades, existem os espíritos. A pessoa é um espírito, a consciência dela se mantém. Por isso que ela vai pro além, né? O destino final, depois da morte. Senão ela se esvaía, ela acredita que ela então ela existe. E as coisas da natureza, os fenômenos, também têm isso. Então existem entidades que nem sempre são consciência, que elas são a personificação de algum sentimento, de alguma força, de alguma manifestação. Então a gente tem espíritos que referenciam o medo e se alimentam do medo, que a única função dele é, se ele se desperta, ele toca o terror. E pronto. Por quê? Porque ele se alimenta disso. Aqui no canal mesmo, eu falei de eu não lembro, foi no primeiro, nos Novos Monstros 1,
que é o obsediador, né? Eu não lembro o nome que eu coloquei, que eu coloquei lá faz tempo. É o quê? O assediador? Obsediador, ele é tipo como é que é o nome, Marcelo? Você que assistiu a novela Viagem? Espírito obsessivo do Alexandre? Isso, o espírito obsessivo do Meu Alexandre. Deus do céu, O velho. que é um espírito que ele encontra uma pessoa fraca com bebida, com aposta, com alguma droga, e quando a pessoa usa desse vício, Com o jogo do tigrinho. com o jogo do tigrinho, esse espírito se apossa. E aí vai levando a pessoa pra ruína. Ela vai ter que ir pra igreja pra se salvar. Então, assim, ela vai fazendo isso, e quando a pessoa tá definhando, ela pula pro próximo. E aí o troço vira o Satanás sem fim quando ela pega força o suficiente pra se duplicar. Então ela pode levar uma cidade inteira à ruína. E aí, quando você mostrou essa daqui, e você falou que ele é a força do ódio, eu tava pensando que não, a criatura ela tá montada, tá massa demais. Pro Eras, o ódio se utiliza do fogo. Então não seria uma criatura elemental. Ele é uma criatura espírito. Ele não é morto-vivo, ele é um espírito. No Eras existe essa categoria. Só que a manifestação dela é a partir do fogo. Você não é capaz, independente do seu nível, a não ser que você seja uma divindade, você não é capaz de matar o ódio. Você mata a manifestação do ódio. Aí eu tava vendo, encaixou certinho com o negócio. E aí fica massa. Por quê? Ai, vamos lutar com o amor. Dane-se o amor, meu amigo. É o ódio encarnado. Não adianta. Você tem que acabar com a manifestação dele. E aí fica massa isso daí. Você tirar as proteções. Você fazer ele enfraquecer para aí sim você conseguir. E se eu usar isso aí no Eras, você ainda não acaba com ele. Você só elimina a sua manifestação. Ele vai ter que se fortalecer fora, procurar esse ódio todo para acumular de novo para depois surgir. O demônio o demônio quando morto simplesmente volta pro plano dele depois de um ano. Não só tem, é comum que tenha criatura, tem algumas criaturas oficiais do Lord D&D que são manifestações de sentimentos, né? Red Cap, a gente já mencionou aqui. Sim. Capuz Vermelho é um, que é meio que da raiva. Essa eu não sabia. O Minlock, que eu já mencionei aqui também, que é meio que do medo, se alimenta de medo e tal. Mas aí, normalmente, eles colocam essas criaturas no espectro das criaturas feéricas. É uma coisa meio que... emoções são algo do mundo das fadas. É um aspecto da natureza regido pelas fadas. Mas nada impede você de fazer uma mistura de elementos e colocar como criatura elemental. Não tem nenhum problema. Eu pensaria talvez numa mecânica derivada da grande dificuldade de lidar com o Khorne no Warhammer. Porque os demônios ancestrais lá, os deuses demônios, os príncipes demônios do Warhammer, são todos associados também a aspectos da vida. E aí você tem, tipo, Tzinch, que é o da magia e do mistério, Nurgle, que é o da decadência, não sei o que lá. A Slanesh, que é da tentação e do prazer e tal. E Khorne, que é o da fúria, que é o da raiva, que é o da violência. Então, o grande problema é que você sair na mão com Khorne, em geral, aumenta a força dele. Porque você está simplesmente ampliando a violência naquele lugar. Você está literalmente alimentando ódio. Quanto mais porrada você dá nele, maior, porque ele é o da violência. E aí, você pega isso um pouquinho dele, você pega um pouquinho do cara do Seven Deadly Sins, que tem os demônios dos 10 mandamentos, e aí tem um cara lá que se você tiver raiva dele, você não consegue enfrentar ele. Você fica paralisado. Você faz o quê? Luta com dó? Então, o único cara que consegue enfrentar ele é o cara que é tão orgulhoso que ele não consegue sentir raiva, só pena. Ele é tão confiante em si mesmo que ele não sente raiva do cara. Ele sente dó do cara tá querendo enfrentar ele sendo tão fraco. É uma coisa tipo assim, desculpa, eu sou indiferente a você. Eu não tenho como sentir raiva de você porque você é um inseto pra mim. Então, quem é você, filho da puta? Basicamente, eu não tenho como passar raiva com você. Eu não tenho como ter ódio de você. Você é nada. É como eu ter raiva de uma pulga. Então, e aí o cara moe ele na porrada. Assim. Isso me lembrou, inclusive, uma frase bem uau que eu ouvi uma vez que diz que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Exatamente.
o último refúgio da civilização. Não, é um nome um pouco. Eu ia botar Último Bastião, mas eu lembrei que eu botei um plot com esse nome. E o Bastião já foi muito citado aqui, né? Agora vai ser o Último Sebastião. E depois vai ser o Último Tio. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. Não é uma distopia. Então, essa é uma aventura para D&D pensando um pouco na premissa do bem venceu. Mas aí você já mostra as consequências de quando os fatos vão se tornando histórias ou lendas. Então eu falei que é legal você às vezes fazer o bem venceu quando os personagens estão vivenciando o momento de transição. Então eles viram o bem vencendo e eles veem o bem vencendo no sentido de perdendo a validade e apodrecendo por dentro. Entendeu? Aqui não. Aqui a premissa é de que as pessoas já vivem no pós o bem venceu. E aí a grande base do plot é as pessoas não sabem que elas vivem numa distopia. Então, você tem uma cidade grande, pode ser uma coisa maior do que a cidade, pode ser uma cidade, mas assim, com uma área mais extensa do que apenas aquilo, ou uma cidade murada, enfim, que fica numa região extremamente perigosa. Então, as pessoas nascem ali e elas logo aprendem desde o começo que a cidade é o último refúgio da civilização. Ao redor, alguma coisa aconteceu. Você tem bestas perigosíssimas, você tem tribos bárbaras, talvez até canibais, que são um perigo permanente. Então, assim, muita gente já viu esses bárbaros de fora tentando atacar as muralhas, inclusive, de maneira claramente pouco civilizada, enfim, mesmo que eles não tenham tido sucesso, porque a cidade é uma cidade protegida, né? Então, assim, os personagens dos jogadores não são todos mais novos, são todos nascidos ali, e eles vivem numa utopia. Porque, por mais que eles não possam sair, a cidade possui recursos mágicos suficientes para ser autossustentável e seguro. Ninguém trabalha na cidade. Então, o criador da cidade, o protetor da cidade, e aí pode ser um rei mago, pode ser uma coisa de magocracia e tal, ele garante que, por magia, todo mundo tenha comida, todo mundo tenha roupas, tudo isso é fornecido pelo mago fodão lá, que é o rei protetor da cidade. E aí, em algum momento, esses personagens vão ter um contato imprevisto com o exterior. Ou com as informações sobre o exterior. Pode ser um documento que eles tiveram acesso acidental, um contato acidental enquanto estavam estudando que não deveriam ter botado a mão. Às vezes alguém tomou ali uma droguinha alquímica errada que tirou uns bloqueios mágicos da cabeça da pessoa. De alguma maneira eles vão descobrir que, na verdade, a cidade é um grande órgão parasita. E o que o mago fodão fez foi criar a cidade e fazer barreiras mágicas para proteger ela que sugam a energia vital do entorno. Então, para eles terem tudo que eles têm, essa cidade está aos poucos degradando a energia do entorno. E aí, as pessoas de fora não são bárbaros canibais, são pessoas normais que viviam ali perto, mas que de repente começaram a ver as plantações morrendo, os animais morrendo, a água desaparecendo, e aí eles não têm mais como caçar, porque os animais da floresta também estão morrendo, os caras estão desesperados. E aí então eles se tornaram bárbaros canibais. Eles perceberam eles perceberam de onde vinha o problema, eles entenderam que era a cidade que estava consumindo aqueles recursos, e aí quando eles atacam é porque eles já não têm mais o que fazer, eles não sabem mais o que fazer. Então, a galera de dentro não sabe disso, e aí você pode estabelecer que os bloqueios mágicos de proteção incluem filtros mentais, visuais, você pode fazer um bloqueio alquímico, tipo soma, que os caras veem algo específico, eles não veem algo específico. E aí, a partir daí, a aventura vai consistir nos personagens decidirem como lidar com a informação que eles têm. Porque aos poucos o que eles vão descobrir é que essa pretensa utopia não é uma coisa que o mago esconde de todo mundo. Então, assim, na verdade, aquela galera que mora nas melhores casas, ou que mora no castelo com o mago, né, o círculo próximo do mago, são de pessoas que sabem disso. Elas também sabem. Elas têm acesso a comida melhor, roupas melhores, entretenimento que os outros não têm. E aí, pode até ser que você queira fazer que eles descubram que essa galera, na verdade, foram pessoas que descobriram o que acontece. Eles descobriram o segredo por trás da utopia. E aí, o que o mago fez foi subornar eles com essa ascensão social. Pode ser que ele tente fazer o mesmo. Pô, galera. Então, assim, realmente é um problema, o pessoal lá fora tal. Mas e se vocês vierem morar no castelo? E se vocês vierem viver no bem bom? Vocês só precisam ficar calados, vocês vão ficar muito mais confortáveis. E aí as pessoas vão ter esse dilema moral logo de cara. Não, a gente não tem. Bom, então vocês têm um problema, porque agora vocês estão enfrentando o cara que criou a cidade e você tem um monte de gente que talvez não tenha a mesma preocupação moral de vocês de estar destruindo todo o entorno da cidade utópica. Ficou comparada um pouco a Attack on Titan, assim, que eles também vivem num mundo cercado e o pessoal lá fora, os titãs que vêm destruir.
E aí, no futuro, quando eles saem da muralha, eles descobrem quem são os titãs e tudo mais, e que existe até um mundo fora de lá, onde outros lugares até são mais desenvolvidos do que eles. Tem o E, Brasil lá do outro lado, que não teve o pólen e tal. né? E aí tem um outro também, um outro sistema que eu lembrei que eu ia comentar na época, quando a gente estava falando sobre domínio das máquinas, que é o Cult, né? O Cult de Divinity Lost, ele é um mundo mais ou menos desse jeito que você falou, fantasioso, onde as pessoas vivem num lugar bem bom, mas que na realidade é uma ilusão e você vive ali escravizado por demônios e autorando. Então, segue mais ou menos essa premissa aí também, né? De que tudo, o bom é uma ilusão, é um metaverso, é uma realidade alternativa, mas na verdade a gente tá ali chafurdado na merda. Eu acho muito bom esses temas de... A pessoa não sabe a essência da sobrevivência dela. E a partir do momento em que ela passa a descobrir essa essência, ela pode chegar a ver que não é uma fonte legal. Isso tem várias obras que falam disso. Inclusive tem um filme que eu quero assistir, que é um filme com o Sean Connery. Eu esqueço o nome toda vez, cara. Mas a sociedade, ela vive fechada, não tem espaço pra nada, não tem como se expandir mais. E o cara é tipo um fiscal, porque tem gente lá que não tá cumprindo suas tarefas nessa utopia, né? Que na verdade é uma distopia. E tem vários atentados terroristas, porque tem gente querendo interromper a cadeia de alimentação da população. E aí, quando o cara vai investigar, ele acaba descobrindo o porquê dessa revolta. Porque existe uma coisa muito tenebrosa envolvida no fato de... Poxa, nós não temos espaço para fazer plantação, nós não temos espaço para criar animal, nós não temos espaço para nada, a comida é produzida com procedimentos industriais. E por que os caras estão querendo acabar com a cadeia de produção? E quando o cara vai descobrindo o terror da situação, é exatamente dele ver como que a sociedade está funcionando debaixo desse tecido que ele conhece. É mais ou menos esse plot do Marcelo. Para essa sociedade sobreviver, ela tá matando o que tá em volta. É um plot legal, cara. Eu acho bom. Eu sempre gosto. Tanto é que o próximo plot tem mais ou menos isso daí também, que foi o que eu fiz. A marca de Tarduk. Você pode usar isso daí numa campanha moderna, você pode usar isso aí numa campanha do que você quiser. Eu vou setorizar isso aqui numa campanha fantasiosa, tá? Pode ser com um personagem comum e ele é um NPC que vai estar junto do grupo, ou você pode fazer isso daí junto com o grupo, sendo o centro desse plot um dos personagens, tá? O que é a marca de Tarduk? A marca de Tarduk é uma consequência inesperada de uma coisa imbecil, tá? Vocês vão estar ali numa missão qualquer. Estamos nível baixo. Vamos ver ali uma revoada de cocatriz que está estragando rebanhos numa região. Vamos lá ver o negócio das cocatrizes. Jogadores nível baixo, lutando contra a galinha, sendo petrificado, aquela coisa que todo mundo gosta de fazer em níveis iniciais, né? Quem nunca narrou um jogo para que os jogadores apanhassem no guaxinim, não é mesmo? Então, assim, faça uma coisa boba, uma coisa corriqueira, uma coisa que seus jogadores já estão fazendo. Só que algo estará lá. Um objeto, um lugar, uma pessoa, uma estátua, no caso da cocatriz. E essa pessoa, essa marca, esse lugar, ele vai estar com alguma coisa mágica lá. Alguma coisa que demonstre ser um item de poder e que vai trazer benefícios. De preferência, um benefício único, de uma vez só. Pode ser, vamos levar isso aqui, parece ser um item mágico. O mago viu que tem magia nele, vai fazer identificação. Cara,
Isso aqui é um anel, e esse anel aqui solta um relâmpago, cara. É um uso só. Mas tem um relâmpago, né? Devia ter 3. Tem só um. Vou guardar. Por quê? Porque quando chegar o momento eu vou usar esse relâmpago. Colocou o item, foi usar o item, você pode colocar qualquer coisa. De preferência algo que ele vai usar mais rápido. Quando ele colocar esse item, vai surgir nele, e ele não vai ver, a marca de Taruki. É uma marcação mágica, tipo aquela marca da justiça, marca do não sei o que e tudo mais. É uma maldição. Tá? Essa maldição vai fazer com que coisas aconteçam aleatoriamente durante a aventura dele. Então, toda vez que eles forem fazer alguma coisa que exigir uma rodada de teste, o mestre vai rolar um D6. E se der 1, vai acontecer alguma coisa para prejudicar o grupo. Vai aparecer reforço pro vilão, eles vão começar a ter desvantagem nos testes, vai aparecer criatura, as coisas vão começar a acontecer. E não precisa ser para eles, não. Pode ser o clima. Poxa, tá um dia bacana, a galera tá preparando para plantar as coisas lá. O grupo chegou na cidade, jogou o dado, deu 1. Vai ter um temporal, vai atrapalhar tudo. Então as coisas vão começar a acontecer de maneira a prejudicar sempre. Sempre. E são coisas muito... Tem que ser coisa muito aleatória. Por quê? Porque a marca de Taruki é uma âncora. É uma âncora para uma entidade planar. E quanto mais desgosto e tristeza acontecer, mais forte essa entidade fica, até o ponto dela conseguir passar para cá. Ok? A entidade é o vilão? Não. A entidade não é o vilão. A entidade vai fazer alguma coisa contra eles? Não. A entidade não vai fazer nada contra eles. Então o que vai pegar nessa história? O que vai pegar é essa maldição. Eles vão estar sempre lutando contra algo que está prejudicando eles demais. Eles vão conseguir resolver um problema, por exemplo, foram resgatar alguém que o reino é importante para o reino e tudo mais. Eles vão lá para resgatar, mas quando eles estiverem lá para pegar e conseguir salvar, eles salvarem, a galera vai achar que foram eles que sequestraram, que fizeram tudo, foi fácil demais. Eles que foram lá e sequestraram, por isso que eles estão trazendo. Então, é fazer com que a marca funcione como um agente externo contra os jogadores. Qual é o problema disso? Eles vão achar ruim. Eles vão achar que você está contra eles. O que é verdade, porque a marca faz isso. Então, o meu conselho é você usar esse plot de maneira mais rápida, porque as coisas vão acontecer numa escala muito grande. E a única pessoa que realmente não vai se dar mal com o que está acontecendo é a pessoa que está com a marca. Pois a pessoa não foi atingida? Não. Pois a pessoa não se machucou? Não. Pois a pessoa não caiu? Não. Nada vai acontecer com essa pessoa. Mas tudo em volta dela vai estar ruim. Quando eles começarem a desconfiar da maldição, que existe uma maldição, eles vão começar a pesquisar sobre maldições. Eles vão encontrar. E aí você vai ver. Poxa, mas que tipo de maldição é essa? Poxa, mas onde é que eu vejo isso? Poxa, quando ele usar uma magia de revelação, alguma coisa de ver encantamento, de ver o invisível, ele vai ver a marca, vão ter que pesquisar sobre o assunto e você fala da marca de Taruki. E aí é só colocar um jeito que dentro da sua história seja possível deles reverterem. Só que para fazer essa reversão, normalmente é passar a maldição para frente. Então você tem que ser um pouquinho criativo, porque eu não vou te dar essa fórmula de como você resolver, porque vai depender do seu cenário. Use os elementos do seu cenário, tá? Pode ser com uma magia muito poderosa? Pode, mas pode ser com um item raro, pode ser com um local especial, pode ser com uma coisa realmente difícil pro nível deles, para que eles vão lá e resolvam. Mas o importante é você dar uma sacaneada bem geral neles aí, bem legalzona, para eles perceberem que só a pessoa amaldiçoada não tá sofrendo, porque tem alguma coisa, para ir verem o processo, para ir verem que é uma maldição, descobrirem que é o processo e correr atrás. Caralho, achei pesado, hein? Não precisa ser, né, um troço taxativo de ficar matando gente. A ideia é deixar a galera descontente. É a descontentação e a tristeza
que faz Tarduk se fortalecer. Eu tô falando Taruk, né? Tarduk. Eu gosto de maldição por causa disso. Assim, maldição é um negócio legal. Porque, novamente, não é alguém, né? Não é alguém que você tá enfrentando. Ah, mas fulano jogou a maldição. Sim, mas não é mais ele. Dificilmente é uma coisa que, tipo, é muito raro você ter num RPG uma situação de maldição que você retira destruindo quem jogou a maldição. Às vezes você faz isso e eu acho meio preguiçoso até. Uma coisa meio Ocus Pocus. Como é que era o nome? Abracadabra. Que tipo, não, se a gente derrotar as bruxas, a gente impedir elas de fazerem não sei o que e tal, a maldição que elas jogaram na cidade passa. É raro, eu acho meio preguiçoso. Eu gosto da ideia de, tipo, cara, a maldição tá aí, ela existe. Ela pegou a galera. Abraço. Vocês agora que lutem. É interessante, porque, primeiro, eles vão lutar contra os efeitos. Segundo, eles vão lutar para identificar o que está acontecendo. E terceiro, eles vão ter que batalhar para resolver e reverter a situação. Ou seja, nunca vai ser um indivíduo. Nunca eles vão estar lutando contra alguém. Não precisa nem saber quem é Tarduk. Não precisa nem aparecer o Tarduk. A ideia, inclusive, é que ele não apareça. Que seja só uma criatura planar poderosa que nunca vai conseguir chegar porque o portador da maldição não consegue chegar até o finalmente, entendeu? Mas é importante que dê trabalho e façam com que eles lutem sem saber contra o que estão lutando. Caraca, mão branca. Karag Mão Branca. Karag Mão Branca foi pensado para ser um líder revolucionário no contexto do Forgotten Realms, mas eu pensei ele também como uma possibilidade para o próprio cenário de Gloomshin, que é o cenário que eu narro. O Karag é um monge orc, dá para ver aí pela imagem, mais velho, né? Que passou uma década de isolamento, mais de uma década em isolamento, no treinamento dele, no monastério de Ilmater. Ilmater, para quem não lembra, é o deus da resistência, da perseverança, o inquebrável, enfim, é o cara que não interessa o quanto ele apanhe, ele não se dobra, né? E aí o Karag passou esse tempo todo fazendo esse treinamento, ele é um devoto de Ilmater e ele é um monge de Ilmater, e eventualmente ele volta para a tribo dele. O problema é que a tribo dele é uma tribo de orcs que vive numa região de várias tribos bárbaras, de orcs e de não-orcs, que fica muito próxima de uma grande cidade humana, né? Em Gloomshin poderia ser List, que é uma cidade muito confortável com a expectativa de escravização, escravizar vizinhos e outras pessoas. E aí essa fragmentação das tribos bárbaras faz com que ele seja um alvo fácil e eventualmente o Karag, assim como o resto da sua tribo e outras tribos próximas, é escravizado e levado para a cidade para atuar como escravos lá. Qual que é a questão? Parte do processo de escravismo inclui uma propaganda muito pesada feita pelos escravistas, feitas pelo governo da cidade, dentro da cidade, focada em usar a natureza, essa reputação, né, dos orcs como criaturas brutais, violentas, selvagens, sanguinárias, para justificar as ações. Então, eles vão... existe um argumento feito internamente civilizatório, no sentido de que a gente está levando civilidade para esses caras, a gente está dando a eles a oportunidade de conviver com uma civilização avançada como a nossa, esses que são praticamente animais, e eles vão aprender, e enquanto isso eles estão sendo controlados para não nos colocarem em risco. E aí uma parte dessa propaganda depende de você estar o tempo inteiro, dos caras estarem o tempo inteiro forçando os orcs a se comportarem como a reputação deles é feita. Então, os orcs naturalmente têm muita dificuldade, eles são essa minoria oprimida, e eles vivem em condições deploráveis, e frequentemente eles vão ter pequenas revoltas, vão ter pequenas rebeliões com o objetivo de se livrar dessa situação, não sendo bem sucedidos por causa da situação fragmentária, enfim, da disparidade de poder, etc. Aí entra o treinamento do Karag, porque o Karag é um pacifista. Ele tem um treinamento e ele é um pacifista, e a grande força dele é essa resistência dele. Ele é uma pessoa talhada pelo treinamento dele e pela fé dele a ser uma pessoa que resiste a qualquer coisa. Aquela frase do Rock lá, não interessa quantas vezes você cai, o importante é que você continue levantando. Então, o que ele começa a fazer é convencer os outros orcs
né, converter até religiosamente, a se controlarem diante das situações em que eles normalmente buscariam violência para responder a essa opressão que eles vão sofrendo. E aí ele começa a defender uma filosofia de resistência não violenta, de desobediência civil, de eu não vou bater em você, você vai bater em mim, tá tudo bem, eu não vou bater em você de volta, mas eu não vou fazer o que você tá mandando, você vai me prender, você vai bater, mas a gente não vai fazer. E quanto mais eles são submetidos à violência, mais o grupo do Karate se destaca, porque eles sofrem essa violência sem reagir, e isso gradualmente vai causando uma mudança, esse simbolismo dessa resistência deles vai causando uma mudança, começa a refletir na visão da sociedade sobre aquilo. E aí as pessoas começam a ver que aquela imagem dos orcs que era vendida pelos escravistas era uma imagem artificial. Os orcs não são necessariamente, eles estavam submetidos àquilo, e eles começam a ter um apoio na sociedade local, até eventualmente isso ser suficiente para eles conseguirem se libertar e terem os direitos deles, serem vistos como, se não iguais, pelo menos com direitos equivalentes. O Mão Branca, especificamente, em parte é uma menção ao Ilmater, que é representado pelas duas mãos presas, mas também a mensagem é de que ele se recusa a ficar com as mãos vermelhas de sangue. As mãos dele estão sempre limpas e cobertas com... Tinha que ser mão verde, né? Vou botar a cal mágica dos orcs. Mão verde. Recentemente rolou uma contra-propaganda aí sobre o posicionamento dele como uma seta, né? Que ele se colocava para se testar a sua libido deitando com jovenzinhas. Tem esse probleminha aí, mas é propaganda. Tudo propaganda. Ou contra-propaganda, né? Contra-propaganda, propaganda escravista. Você vai ouvir escravista? Não vai. O pessoal pensou aí, você que tá assistindo aí, vai fazer igual o telecurso. Você sabe qual é a resposta? Você sabe qual é a figura que foi inspirada o Karag Mão Branca? Cadê a música de fantasia? Né? Eu tenho aqui, mas eu não tenho como botar pra tocar, mas eu tenho ela aqui. Não ponha, por favor. Senão eu vou ter que tirar o som, o áudio, né? Algo me diz que... Será que o SBT vai atrás disso? Vai. Não deve ter strike disso, mas não. Tá em domínio público já. Quebre o mistério, Salada. Esse aqui é claramente inspirado, né, a filosofia da Satyagraha, da verdade absoluta, que era proclamada e proferida por Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, da independência indiana contra o Império Britânico. Eu quis trazer, exatamente. Eu quis trazer um exemplo de revolução não violenta. A gente falou tanto de mudanças violentas e drásticas, e sangue escorrendo, e tomada de Bastilhas, mas você teve movimentos revolucionários consideráveis do século XX. O Gandhi foi um exemplo, o Martin Luther King na busca dos direitos civis na década de 60 e 70 dos Estados Unidos também. Foram dois Mandela adeptos. também, né? O Mandela menos, talvez, né? O Mandela era meio atrevido, né? O Mandela foi mais preso só. Ele não teve muita escolha, mas a prisão dele teve um peso, né? Tem a galerinha os monges do Tibete, né? Que contra o domínio chinês, que a galera lá fazia, né? É assim que a gente garante que a nossa live nunca seja exibida na China. De imolação, né? Também tem esse detalhe aí. Mas o Gandhi foi isso. O Gandhi foi essa resistência não violenta, esse modelo de protesto, de desobediência civil, que não foi criado por ele. Desobediência civil é uma coisa criada pelo Thoreau, mas ele se tornou um símbolo desse modelo de protesto, né? A resistência não violenta não é você não fazer nada, é só você não recorrer à violência. Você vai fazer protesto, você vai fazer boicote, né? O movimento do... Mas ele fez greve de fome, né? Greve de fome, o Martin Luther King... Tem a galera que faz churrasco de si mesmo. Mas aí eu acho isso um pouco violento. Violência contra você mesmo continua sendo violência. O movimento do Martin Luther King, eles faziam siraps, né? Que era a segregação. Então, tem esse lugar aqui que negro não entra, negro não pode ficar. E os caras entravam, sentavam lá e falavam, não, eu vou ficar.
Tira ele. Rosa Parks. Tira E ele. aí os caras iam lá, atiravam, sofriam violência, mas era uma forma deles deixarem claro, olha, a gente não aceita essa situação. Eu não vou quebrar nada, eu não vou agredir ninguém, eu só não vou aceitar essa imposição que está sendo feita, porque ela era legal, mas imoral. Anéis da Mão do Deus. Este daqui, eu tive que dar uma anotaçãozinha aqui, porque foi mais pro final do dia. Esta história aqui é uma história para você jogar com revezamento de personagens. Tá? Basicamente, existe uma quest a ser resolvida. Neste caso específico, existe um artefato. Na verdade, um grupo de artefatos. Que são os Anéis da Mão do Deus. Essa Mão do Deus, ela sai da Terra em uma ilha que você esconde ela em algum lugar. Periodicamente, essa ilha some e aparece em outro lugar. E essa Mão de Deus, do Deus, é um Deus monstruoso, um Deus preferencialmente que guia os orcs ou outras criaturas assim. Não precisa ser uma divindade maior não, tá? Pode ser uma divindade menor, um semideus, etc, etc. E esse artefato, esses 5 anéis, que são os anéis da mão do Deus, eles servem para 2 coisas. Eles servem para aprisionar este Deus ou para libertar este Deus. E esse Deus já tentou escapar uma vez. Ele foi enterrado sob o chão, por uma divindade mais forte que ele, logicamente, e lá ele ficou aprisionado. Ao tentar escapar, tirando sua mão do chão, tentando cavar sua saída, magos antigos criaram os anéis para prender esta criatura ou este ser divinal, impedindo a saída dele. E é nesse ponto que você vai criar aí uma aventura que não precisa ser curtinha, tá? Porque você vai revezar os personagens. Os jogadores vão jogar num grupo que quer libertar este Deus e vai jogar no outro grupo que sabe que tem um grupo indo lá para libertar esse Deus e tá querendo ir lá para atrapalhar isso daí. E você vai bolar para estes 2 grupos etapas que eles vão ter que passar. Essas etapas podem influenciar o outro grupo, tá? E você, sem saber se essa divindade vai ser liberada ou não, vai guiar estes 2 grupos até fazer com que eles decidam, através dos caminhos trilhados pelos 2 grupos, qual vai ser o sucesso. Se o grupo para impedir for o que tiver mais sucesso, o que chegou a ter mais vantagem na história, eles vão ter que, né, logicamente, impedir a libertação. Então, quando chegar no momento final, onde esses 2 grupos vão se enfrentar, eles vão jogar com o grupo que quer libertar. Ou seja, eles deixaram o primeiro grupo que quer impedir mais forte, porque ele vai ser o desafio final do grupo que quer libertar. Se o grupo que quer libertar for o grupo que estava mais sucesso, com mais força, eles vão jogar com o grupo que quer impedir, porque eles vão ser o desafio final deste grupo. Então você vai fazer os 2 criarem essas histórias, se fortalecerem, ganhar itens mágicos e progredirem até um ser o desafio final do outro. E aí quem vencer vai logicamente escolher o destino da divindade. Se ela vai ser libertada, mais uma vez, ou se ela vai ser definitivamente aprisionada. Para ser libertado tem que quebrar os anéis, tá? É só isso, tá? Né? Quebrou os anéis e tá de bom. Então, o resto não tem complicação. Eu pensei num plot até bem bacaninha. Por quê? Porque você pode pensar para qualquer nível que você imaginar. Essa história, mas essa história é uma divindade e tal. Cara, essa história pode ser um segredo, cara. É uma coisa que ninguém sabe. Isso foi apagado da existência. Você pode criar um artifício em que esses 2 grupos acabaram sendo, por algum motivo, sendo avisados do que está acontecendo. E por isso eles foram lá, porque ninguém mais vai. Ninguém lembra, ninguém sabe. Ninguém consegue achar a ilha, a não ser esses 2 grupos. E aí você vai ter a diversão dos jogadores, que vão ter que jogar eles contra eles mesmos,
sabendo que o que eles estão fazendo aqui vai influenciar eles mesmos no outro grupo. E é Cortou isso. pra mim aqui no finalzinho. Cortou? O que eu No falei, finalzinho. o que eu falei foi: eles vão jogar cada hora num grupo, sabendo eles, jogadores, sabendo o que o outro grupo tem e o que não tem. É isso que eu ia falar. Eu acho que a premissa é muito boa. Sim. Eu gosto da ideia. Eu tenho dúvidas. Novamente, eu sigo a regra do Message, que é: se o jogador puder dar um jeito de fuder com o seu rolê, ele vai fuder com o seu rolê. Se o jogador puder atrapalhar o negócio e quebrar, eles vão. Então, assim, eu tento minimizar as possibilidades do jogador fazer merda. E mesmo assim, se tem uma coisa que nunca vai parar de me surpreender, é o jogador com vontade de fazer merda. Ele sempre vai achar um jeito. É igual a água, né? Você veda, você faz o... A água acha um jeito de passar. Jogador querendo fazer merda é a mesma coisa. É água... Como é que é a frase? Água de morra abaixo, fogo de morra acima. O jogador, quando quer fazer merda, ninguém segura. Então, assim... Eu tenho medo do metagame. Eu gosto mais da ideia de fazer 2 grupos diferentes. E no final deixar o pau torar. Entre eles. Isso é interessante. Faz uma guerra civil da Marvel ali. Os caras fazem tal, os dois... E aí você pode fazer uma narrativa tão complexa quanto você queira, em que os dois lados acham que estão certos. Sim. Os dois lados chegaram a caminhos... Os dois lados acham que estão fazendo o que é melhor para a maioria das pessoas. Não é tipo um grupo é mau e o outro grupo é bom. Não, os dois grupos são bons. E os dois grupos têm absoluta convicção e certeza de que eles descobriram o segredo, de que eles estão fazendo o que é necessário, e que o outro grupo que está fazendo o que está fazendo é mal, justamente porque eles aprenderam que o que aqueles caras estão fazendo é o que vai libertar a divindade e vai causar o terror e tal. Eu acho que tem... E aí, você pode até fazer isso de uma maneira que seja um puzzle, que os caras têm que chegar no final, e a única forma deles impedirem é justamente eles não se pegando de porrada. Eles tentando negociar e chegar a um consenso, perceberem que tem algo errado, e que há na verdade, o caminho correto é um terceiro caminho, que não é o de nenhum dos dois. Eu vejo E aí você torce pra eles finalmente fazerem merda e se matarem, e eles perderem, todo mundo perder. Nem quem ganhar, nem quem nem quem perder. Vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Eu vejo a grande graça no negócio é você enfrentar um inimigo que você construiu. Eu acho essa a grande graça. E você fala, a água infiltra e tudo mais. Sim, infiltra, cara. A água, ela percola, ela entra em qualquer vão, ela acha um caminho. Mas todo mundo gosta de piscina, cara. E piscina tem muita água. Então o problema não é a água. O problema é como você brinca na água. Então, é uma boa. Os caras vão ficar... Por quê? Porque eles construíram o inimigo, cara. Eles sabem as capacidades desses inimigos. Eles sabem o que ele tem a oferecer. E ele fala, mas e o metagame? O metagame, você, com a sua mão de ferro de narrador, você consegue segurar, cara. Experimenta aí, ó. Ó, MH. Experimenta aí, ó. Você vai gostar. Dá umas brigas boas entre jogador.